Portanto, doutora, a sua pergunta é negativa. Não é qualquer divergência jurisprudencial que enseja recurso de revista. A divergência jurisprudencial ensejadora do recurso de revista deve ser de outro Tribunal Regional do Trabalho e não daquele mesmo que proferiu a decisão que está sendo atacada. Joia? Obrigado pela sua participação, obrigado aí pela sua companhia nessa manhã. Grande abraço. Próxima pergunta, vamos lá? Professor, quando o TRT atuar em primeira instância, caberá recurso ordinário e desta decisão também caberá recurso de revista? Eu entendi a pergunta, doutor. A pergunta diz respeito àquele segundo cabimento, né? Lembra que eu falei que nós temos 2 cabimentos do recurso ordinário? Naquela revisãozinha que a gente fez para entrar sobre o recurso de revista. Eu falei para vocês que cabe recurso ordinário da vara do trabalho e do TRT em primeira instância. Quando a vara do trabalho atua em primeira instância, cabe recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho julgar. E do julgamento proferido pelo TRT no recurso ordinário, cabe recurso de revista para o TST. A pergunta do doutor é no segundo aspecto. Cabe recurso de revista quando o TRT foi primeira instância? Quando o Tribunal Regional do Trabalho foi primeira instância, caberá recurso de revista para o Tribunal Superior. Na verdade, caberá recurso ordinário para o TRT, para o TST, e da decisão do TST caberá recurso de revista? Não, não cabe. Veja só. Só cabe recurso de revista quando o processo originariamente começou na vara do trabalho. Quando ele originariamente começou no Tribunal Regional do Trabalho, cabe recurso ordinário para o Tribunal Superior do Trabalho. E do julgamento deste recurso ordinário não cabe recurso de revista. Por quê? Quem julga este recurso ordinário é o TST. E o artigo 896 da CLT fala sobre o cabimento do recurso de revista só quando o Tribunal Regional do Trabalho julgar o recurso ordinário. Neste segundo caso, doutor, não é o Tribunal Regional do Trabalho que julga o recurso ordinário, não. É o Tribunal Superior do Trabalho que julga o recurso ordinário. Então, é um caso onde nós não temos o cabimento do recurso de revista. Por isso, para mais uma vez ratificar, só caberá recurso de revista quando o processo começou na vara do trabalho. Não é dessa decisão ainda, porque da decisão da vara cabe recurso ordinário e da decisão do recurso ordinário no TRT cabe recurso de revista para o TST. Joia? Beleza? Obrigado mais uma vez e vamos agora para mais uma dúvida. Vamos lá, gente. Professor, caberá recurso de revista na fase de execução? Ah, bom questionamento, bom questionamento. Cabe sim. Cabe sim. Doutores, o que acontece é o seguinte. A CLT, ela também traz um cabimento do recurso de revista, não no processo de conhecimento, como nós havíamos falado até agora, mas também no processo de execução. Presta atenção aqui. O processo de execução, ele termina a competência do juiz da vara do trabalho através da sentença que ele profere. Quando ele julga os embargos à execução do executado, quando ele julga os embargos de terceiro, quando ele julga a impugnação do exequente e quando ele julga procedente a exceção de pré-executividade. Por que eu falo procedente? Porque a improcedência, a não admissibilidade da exceção de pré-executividade, ela não é considerada sentença. A jurisprudência entende majoritariamente que é uma decisão interlocutória, passível, portanto, de mandado de segurança, ante ao princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias de imediato no processo do trabalho. O que acontece aqui é o seguinte: do julgamento proferido, da sentença proferida, por exemplo, na impugnação do exequente, ou nos embargos da execução do executado, ou ainda nos embargos de terceiro, cabe um recurso, que é o agravo de petição. O agravo de petição é o primeiro recurso próprio ali da fase de execução. Tá? O agravo de petição, eu sempre costumo dizer que ele faz o papel do recurso ordinário na fase de execução. Por quê? Ora, a gente falou hoje isso várias vezes durante a aula, durante o nosso programa. Da decisão proferida pelo tribunal, pela vara do trabalho, no processo de conhecimento, não cabe recurso ordinário para o TRT?
da decisão proferida pela vara do trabalho na fase de execução, cabe agravo de petição para o TRT. Tá claro? O que acontece é, o agravo de petição é aquele recurso previsto no artigo 897, a linha A da CLT. Eu até quero fazer um parênteses aqui para que vocês tomem cuidado com uma coisa. A CLT, há um tempo atrás, ela inventou um novo dispositivo, que é a letra. Nós sempre aprendemos na faculdade que tem artigo, parágrafo, inciso e a linha. A CLT inventou letra. Tomem cuidado então, porque se vocês forem olhar na CLT, no artigo 897, letra A, é letra maiúscula mesmo A, vocês vão ver que fala de embargo declaratórios. A linha A, 897, a linha A é que fala de agravo de petição. E lá fala que cabe agravo de petição das decisões definitivas dos juízes na fase de execução. Que são essas decisões que eu falei para vocês aí. Presta atenção nisso. Gente, o que acontece é que quando o Tribunal Regional do Trabalho, quando o TRT julga o agravo de petição, se deste acórdão proferido pelo agravo de petição, obviamente, necessariamente, obrigatoriamente na fase de execução, pelo Tribunal Regional do Trabalho, do acórdão proferido neste agravo de petição, proferir, divergir só, única e exclusivamente da Constituição Federal, caberá recurso de revista para o TST julgar. Opa, André, pera um pouquinho, como é que é? É isso mesmo. Do acórdão proferido pelo TRT na Constituição Federal, só, doutor, se divergir da Constituição Federal, me desculpe, do acórdão proferido pelo agravo de petição pelo Tribunal Regional do Trabalho. Se este acórdão divergir da Constituição Federal, caberá recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho julgar. Lembram que no processo de conhecimento cabe recurso de revista, divergência jurisprudencial, divergência de súmula, divergência de norma coletiva, divergência de lei federal e da Constituição? Na fase de execução, não. Na fase de execução só cabe recurso de revista de divergência da Constituição Federal. Percebam com isso que o legislador está dando a esse recurso de revista na fase de execução um caráter de recurso extraordinário. Portanto, para por aí. Tá? Na fase de conhecimento do recurso de revista, nós teríamos o cabimento ou de recurso extraordinário para o Supremo, ou de embargos no TST. Na fase de execução, não tem o cabimento de embargos no TST ou recurso extraordinário. Ele para no recurso de revista. Porque, repito, quando a CLT está falando que cabe recurso de revista na fase de execução, só quando a decisão proferida na agravo de petição contrária à Constituição, ela já está dando a esse recurso de revista a última instância, o caráter de recurso extraordinário. Portanto, respondendo sua pergunta de maneira positiva, cabe recurso de revista sim na fase de execução. Quando o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho no agravo de petição divergir da Constituição Federal. Joia? Beleza? Tranquilos? Na boa? Temos mais perguntas, né? O pessoal está aí elaborando e enviando as suas perguntas ainda, e eu repito, hein, gente? Não vamos ficar bravo com a gente, não, tá? Entra no site do LFG que a gente responde as dúvidas que vocês tiverem. Além do que, vocês podem acessar um grande material jurídico lá, muito interessante também. Joia? Vamos então para a próxima pergunta. Vamos lá. O que é pré-questionamento do recurso de revista? Como eu falei, doutor, nós temos tido várias disposições para abrir ainda mais o recurso de revista. Eu não quero parecer chato, vocês já devem ter percebido que eu não concordo com isso. Já falei daquela divergência jurisprudencial do recurso de revista, que tem que ser de outro tribunal regional, numa outra pergunta anterior que me foi feita. Já falei que para mim isso é um absurdo. Esse pré-questionamento para mim é outro absurdo. Outro absurdo. Mas ele existe. E ele existe, doutor, trazido pela súmula 297 do TST. A súmula 297 do TST exige que se pré-questione a matéria que você vai falar no recurso de revista. Para quê? Para antecipar para o juiz relator do acórdão que você divergiu no recurso ordinário, aquilo que você vai falar no Tribunal Superior do Trabalho. Como é feito esse pré-questionamento? Através de embargos declaratórios.